Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O segurança a acusa por ser negra, sem saber que ela era filha do CEO. O escritório registrado da Coleman Industries, a gigante americana de tecnologia sustentável, dominava orgulhosamente o distrito financeiro de Seattle. Uma catedral de vidro e aço, o imponente edifício refletia o céu da manhã, lançando raios prateados nas calçadas movimentadas. Sua arquitetura, feita de linhas retas e superfícies reflexivas, personificava modernidade, poder e, acima de tudo, sucesso. Lá dentro, tudo exalava um luxo discreto, pisos de mármore cor de marfim, paredes revestidas com painéis de madeira escura e plantas cuidadosamente cuidadas ladeando o saguão como um jardim interno. A equipe da recepção, vestida com ternos discretos, cumprimentava os executivos que entravam com confiança. Uma música suave de fundo pairava no ar, quase abafada pelo murmúrio das discussões de negócios e pelo clique constante dos saltos no piso polido. Mas naquela manhã, por trás da aparente calma deste santuário do capitalismo verde, um acontecimento aparentemente inócuo iria revelar que mesmo no auge do sucesso, o preconceito mais primitivos ainda pode atacar. Ele era 7'45". Greg Foster, um guarda imponente com constituição militar, mantinha seu posto na entrada como um general na linha de frente. Com suas têmporas grisalhas, braços cruzados e olhar desconfiado, ele impunha respeito, ou medo. Desde nossa resposta ele trabalhava aqui. Conhecia cada rosto familiar, cada gravata de executivo sênior, cada passo nervoso de estagiário. Orgulhava-se de ter um olhar atento e um olhar aguçado, dizia ele, para detectar aqueles que não tinham o direito de estar ali. Foi neste momento que um jovem negra entra pela porta giratória. Ela usava um casaco bege simples, uma mochila simples e um distintivo temporário preso à gola. Maya Coleman caminhava calmamente, o cabelo preso num coque. Os tênis impecáveis contrastando com a elegância rígida do lugar. Seu passo era decidido, o olhar límpido, mas uma leve tensão nos dedos traía a emoção daquele primeiro dia. Ela se dirigia aos elevadores, como dezenas de outras pessoas antes dela. Mas ela deu apenas 3 passos antes de ouvir uma voz seca cortando o ar. Ei, pare! Greg Foster deu um passo à frente abruptamente, com a mão estendida como uma barreira humana. Os olhos de Maya se arregalaram ligeiramente, mais surpresa do que assustada. Ela parou lentamente. Vou para o 17º andar. Vou começar um estágio hoje. Ela falava com uma voz calma e serena. Sem arrogância, sem desafio. Greg, no entanto, a encarou com hostilidade mal disfarçada. Não olhou atentamente para o rosto dela nem para o distintivo. Seu olhar deslizou sobre a pele dela, suas roupas simples, sua mochila. Você está aqui para entregas? Ele perguntou friamente. Não. Ela respondeu, um pouco confusa. Você não pode passar por aqui. Esta é a entrada principal, não há dos fornecedores. Ao redor deles, o saguão continuava movimentado, mas algumas cabeças se viraram. Uma atendente baixou o olhar. O gerente diminuiu o passo e retomou a caminhada. A indiferença pesava mais que o silêncio. Maya franziu a testa. Como é? Sou estagiária. Departamento de Energia Renovável. Recebi este crachá temporário na sexta-feira. Ela pegou o telefone, abriu o e-mail oficial com detalhes de sua visita e mostrou a tela para ele. Greg nem olhou para o dispositivo. O escute com atenção. Quer evitar problemas? Volte pelos fundos. Não vou deixar qualquer um passar por aqui. E além disso, é óbvio que você não é daqui. Essas palavras, a última frase, me atingiram como um tapa. Não é daqui. Não é deste mundo. Não é desta categoria. Não é desta elite. O coração de Maya afundou. Ela já ouvirá muitas coisas na vida. Mas aquela frase, dita com tanto desprezo naquele lugar ao qual tanto desejava pertencer, teve um efeito arrepiante. Ao redor deles, alguns olhares insistentes foram lançados sobre a cena, mas ninguém interveio. Nem uma única palavra. Como se a humilhação pública de uma jovem negra fosse apenas um detalhe constrangedor no cotidiano de uma grande empresa. Maya fechou o celular calmamente. Sua respiração havia diminuído. Ela olhou para baixo por um instante e então ergueu o queixo com dignidade. Tudo bem. Ela se virou sem dizer mais nada, sem raiva, mas com uma dor imensa, invisível para aqueles que simplesmente a observavam partir. Ela saiu pela porta lateral, deu a volta no prédio e finalmente entrou pela entrada de serviço, como uma intrusa em uma casa que ela conhecia melhor do que ninguém. Maya finalmente conseguiu chegar ao seu departamento por outra entrada, o reservado para a equipe de logística.
Ela caminhou por corredores frios e mal iluminados, onde encontrou trabalhadores da manutenção, entregadores de suprimentos e funcionários invisíveis para os andares superiores. Ela agarrou a bolsa contra o corpo com os olhos fixos à frente, rezando para não encontrar outros olhares suspeitos. Quando finalmente chegou ao 17º andar, a atmosfera era completamente diferente. Escritórios modernos, divisórias de vidro, quadros brancos interativos nas paredes. O espaço era banhado por luz natural e o aroma suave de café fresco pairava no ar. Um contraste marcante com o caminho que ela acabará de percorrer. Linda Park, sua superiora direta, a esperava na entrada do Departamento de Energias Renováveis. Linda, uma mulher de 40 e poucos anos, de origem coreana, sempre elegante e comedida nos gestos, a cumprimentou com um sorriso educado. Bem-vinda, Maya. Estamos felizes em ter você conosco. Vou te apresentar a equipe. A voz era suave, mas havia algo nela que soava vazio. Maya sentiu isso imediatamente. Não era apenas uma saudação de rotina, era um refúgio silencioso e evitação calculado. As apresentações seguiram uma após a outra. Davi, engenheiro sênior, Riley, gerente da missão climática, Lucas, gerente de modelos. Todos pareciam amigáveis, mas falavam com ele num tom um tanto formal demais, como se algo não dito estivesse pairando no ar. Olhares furtivos foram trocados entre os colegas. Ninguém perguntou como tinha sido sua chegada. Linda então o acompanhou até um pequeno escritório na extremidade do espaço aberto, bem mobiliado com uma tela pronta, uma planta verde e um kit de boas-vindas com a marca Coleman Industries. Se precisar de alguma coisa, não hesite. Enviarei o cronograma de treinamento por e-mail. Então ela saiu rapidamente novamente. Ela sabia. Linda havia recebido uma ligação discreta da segurança 1 hora antes. Disseram-lhe que a estagiária Maya Coleman havia encontrado um problema na entrada sem dar detalhes. Ela entendeu e optou por não faça perguntas. Maya sentou-se na cadeira com as costas retas. Respirou fundo, encarando a tela preta à sua frente. Fingiu ler os documentos de boas-vindas. Forçou um sorriso quando Riley lhe entregou uma xícara de chá. Assentiu quando David perguntou se estava tudo bem. Mas por dentro, algo quebrou. Um fio. Um equilíbrio frágil. Não era a primeira vez que as pessoas duvidavam dela por causa da cor da pele. Ela aprenderá a lidar com isso, a antecipar os olhares, a sorrir apesar de tudo. Mas nunca de tal maneira público também cruel, também violento em sua simplicidade. Neste edifício que supostamente representava a diversidade, a inclusão, o futuro, ela acabará de ser brutalmente lembrada de que, aos olhos deles, ela não pertencia naturalmente àquele lugar, que ela tinha que provar que ela merecia estar lá. Ela trabalhou em silêncio a tarde toda. Seguiu instruções, acessou plataformas, preencheu formulários. Cada clique era uma tentativa de manter o controle. Mas por trás da sua calma exterior, uma tempestade silenciosa rugia. Quando a noite chegou, Maya pegou o ônibus para casa. O sol estava se pondo sobre a cidade, mas ela não olhou para ele. Observou seu reflexo na janela do ônibus, suas feições cansadas, seu olhar vago. Seu distintivo temporário ainda estava preso à jaqueta. Ela não o havia tirado. Talvez por esquecimento. Talvez por desafio. Ao passar pela porta da casa da família, ela ouviu a voz do pai, Franklin Coleman, na sala de estar. Maya, você voltou? Como foi seu primeiro dia? Ela respondeu da entrada. Sim, correu tudo bem. Só estou cansado, vou subir um pouco. Ele sentiu algo na voz dela. Uma tensão, um distanciamento. Mas respeitou o silêncio dela. Em seu quarto, Maya sentou-se na cama sem acender a luz. Permaneceu ali por um longo tempo imóvel. As palavras de Greg ainda ecoavam. Quer evitar problemas? É óbvio que você não é daqui. Ela se perguntou. Quantas vezes mais será necessário provar que ela pertencia àquele lugar? Quantos rostos ela terá que encarar antes que vejam algo além de sua pele? E ainda assim ela não chorou. Não naquela noite. Ela foi para a cama cedo, com o coração pesado, mas as costas retas. O que ela ignorado é que ao mesmo tempo, numa sala de controlo no rés do chão do edifício Coleman, um agente de segurança repetiu as imagens da manhã na tela. Vimos Maya sendo presa. Vimos seu distintivo. Vimos a humilhação, sem gritos ou escândalos, mas visível. Brutal. E acima de tudo, vimos Greg Foster. Essas imagens logo chegariam ao escritório do CEO. E 24 horas depois, ninguém na empresa poderia dizer, eu não sabia. Na manhã seguinte, 9 horas. No grande sala de conferências no térreo, o clima estava mais tenso do que o normal. Chefes de departamento, gerentes seniores e membros do comitê de RH haviam sido convocados com urgência na noite anterior.
A pauta não havia sido especificada. Uma reunião de alinhamento estratégico de acordo com o e-mail conciso enviado pela alta gerência. Sentados ao redor da longa mesa oval de mogno, eles sussurravam um para o outro, olhando para o relógio de parede. No fundo da sala, um pouco afastado, Greg Foster olhava para o chão, com os braços cruzados sobre o colete de segurança azul escuro. Ainda exibia a expressão firme de sempre, mas um leve tremor no maxilar revelava sua perturbação interior. Não havia dormido. E desde a ligação enigmática que receberá às 7 da manhã, a ansiedade nunca o abandonara. Ele não havia sido informado do conteúdo da reunião, mas basicamente eles sentidos olhares discretos que alguns colegas lhe lançavam já pareciam condená-lo. De repente as portas se abriram, e silêncio instantâneo caiu sobre a sala. Franklin Coleman, o CEO da empresa, entrou. Terno escuro, camisa sem gravata, rosto tenso, mas perfeitamente controlado. Ao seu lado, Maya, ereta, elegante, num terno preto sóbrio. Ela segurava um tablet contra o corpo, seu olhar calmo percorrendo o ambiente sem agressividade, mas também sem timidez. E sussurro abafado andavam pela sala. Alguns rostos congelaram. Outros empalideceram. Vários entenderam de repente o que estava prestes a acontecer. Franklin caminhou lentamente até a cabeceira da mesa. Não se sentou. Permaneceu de pé, com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo. Ele começou com uma voz calma, mas firme, cada palavra ecoando no silêncio. Obrigado a todos por estarem aqui. Ele fez uma pausa. Não vou falar de números hoje nem de estratégia. O que tenho a dizer é muito mais fundamental. Seus olhos percorreram a sala, captando a atenção de cada pessoa presente. Ontem de manhã, aqui mesmo no nosso prédio, uma jovem negra foi parada na entrada. Sua entrada foi negada. Sua presença, sua identidade, sua legitimidade foram questionadas. Sem nenhuma verificação. Por quê? Ele deixou um silêncio pairar. Porque vimos uma cor, não um distintivo. Porque julgamos pela aparência, não pelos fatos. E porque, aos olhos de quem aprendeu, ela não parecia pertencer àquele lugar. Todos os olhares se voltaram lentamente para Greg Foster. Ele estava paralisado. Sua respiração estava ofegante. Ele não ousava olhar para cima. Franklin então deu um passo para o lado e estendeu a mão para Maya. Esta jovem é minha filha, Maya Coleman. E choque elétrico pareciam atravessar a sala. Várias pessoas se endireitaram. Murmúrios chocados irromperam. Um gerente no fundo soltou um, oh meu Deus, quase inaudível. Franklin continuou sem levantar a voz. Adotada aos 8 anos de idade. Criada com os mesmos valores que afirmamos defender nesta empresa, mérito, integridade e abertura. Formada em Stanford. Fala 4 idiomas. Apaixonada pela transição energética. Ela escolheu estagiar aqui, mantendo segredo sobre sua conexão comigo, porque queria ser julgada por suas habilidades. E apenas isso. Ele então se virou para Greg, lentamente, deliberadamente. Greg, pálido, olhou para cima, só por um segundo. Imediatamente abaixou-os, como se tivesse sido queimado pelo olhar do CEO. Franklin acrescentou com uma voz cheia de dor reprimida. Ontem me senti envergonhado. Não apenas como pai, mas como líder. Porque tudo que afirmamos defender aqui ruiu. Por causa de um reflexo de desconfiança, um preconceito arraigado. Falamos sobre diversidade. Mas na prática, será que realmente desconstruímos nossos preconceitos? Um silêncio pesado encheu a sala. O ar parecia mais denso, mais pesado. Ele continuou. É por isso que a partir de hoje estou tomando medidas imediatas. Um processo disciplinar foi aberto. E deixe-me ser claro, não se trata de um indivíduo. Trata-se de um sistema. Uma forma de ver, reagir e classificar as pessoas sem sequer falar com elas. Greg deu um passo para trás um pouco, como se estivesse procurando um apoio invisível atrás dele. Franklin continua implacavelmente. Lançaremos um programa de treinamento obrigatório para todos os funcionários, sem exceção. Ele se concentrará em preconceito racial, uma cultura de respeito, escuta e questionamento de respostas automáticas, não como uma mera formalidade, mas como um compromisso ético profundo e duradouro. Esta empresa nunca mais será um lugar de fingimento. Um tremor percorreu a sala. Alguns já tomavam notas. Outros permaneceram paralisados, incapazes de encontrar o olhar de Maya em pé ao lado do pai, sem uma lágrima, sem reclamar, simplesmente presentes. Franklin conclui mais calmo, mas não menos firme. Se você não acha que consegue atingir esse padrão, então você não pertence a Coleman Industries. Então, sem dizer mais nada, ele fez uma leve reverência e saiu da sala, seguido por Maya. A porta se fechou. E no quarto ninguém falou.
Greg Foster ficou sozinho, com os olhos baixos como se tivesse acabado de cair de uma torre invisível que ele mesmo criou. Com o passar dos meses, as tensões iniciais causadas pelo incidente começaram a diminuir, mas não desapareceram. Maya, determinada e rigorosa, rapidamente provou seu valor. Todos os dias ela trazia novas ideias, análises precisas e um entusiasmo discreto que rapidamente conquistou seus colegas. Sua reputação se espalhou para além da equipe, chegando aos níveis mais altos. Com o apoio firme e visível do pai, Franklin Coleman, ela jogou um projeto piloto de recrutamento anônimo. Este sistema inovador visava garantir que os currículos fossem examinados sem indicar origem, nome ou endereço. O objetivo: limitar vieses inconscientes que poderiam distorcer as decisões desde os estágios iniciais da seleção. Paralelamente, Maya cria uma comissão interna de combate à discriminação e promoção da igualdade, composto por funcionários de todos os níveis hierárquicos e de todas as origens. Este comitê rapidamente se tornou um espaço de diálogo onde todos podiam se expressar livremente, propor ações concretas ou compartilhar experiências pessoais. As reuniões eram por vezes difíceis, mas sempre sinceras, e contribuíam para a construção de uma nova cultura corporativa, mais aberta e responsável. Quanto a Greg Foster, as ondas de choque da punição e do acerto de contas foram violentas. Ele foi suspenso por 3 semanas, tempo necessário para concluir o treinamento obrigatório sobre preconceito racial, ética profissional e comunicação não violenta. Quando retornou à empresa, não estava mais em sua antiga função de segurança na entrada, mas em um departamento de vigilância interna, sem contato direto com o público. Essa mudança, por mais humilhante que fosse para ele, foi salutar. Silenciosamente, dia após dia, Greg observava Maya. Ele percebia em sua calma, em sua dignidade, a força silenciosa de uma mulher que tivera que enfrentar muito mais do que ele. Aos poucos, ele compreendeu a extensão de seu erro, a extensão de seus preconceitos e a injustiça que cometera contra uma pessoa competente e merecedora. Um dia, ao se cruzarem no elevador de vidro do prédio, o silêncio se instalou. Seus olhares se encontraram. Greg finalmente rompeu essa barreira de palavras não ditas com um suspiro. Desculpe. Essas palavras, simples e honestas, carregavam o peso da gratidão e do arrependimento. Maya olhou para ele por um longo tempo, seus olhos refletindo a serenidade de uma paz interior adquirida não sem luta. Não sou só eu que devo pedir perdão, ela respondeu suavemente. Mas para todas as mulheres e homens que são julgados muito rapidamente sem ouvir. Ela apertou o botão para subir as escadas e saiu calmamente, deixando Greg sozinho com sua consciência, diante do espelho de sua própria humanidade recuperada. Essa cena foi um ponto de virada. Maya, fortalecida por sua jornada e suas lutas, continuou a impulsionar a empresa rumo a uma maior equidade e inclusão. Greg, por sua vez, estava aprendendo a enxergar além das aparências. Este não foi o fim de seus esforços, mas foi o início de uma verdadeira transformação. E neste grande edifício de vidro e aço, uma nova página foi escrita feita de esperança, respeito e compreensão. 1 ano se passou desde aquele dia fatídico em que Maya atravessou a porta da Coleman Industries, enfrentando um muro de injustiça e preconceito. 1 ano marcado por lutas, vitórias e, acima de tudo, uma profunda transformação. No salão principal da sede, onde as idas e vindas antes pareciam indiferentes, uma placa de bronze havia sido colocada, fixada na parede de vidro, visível a todos assim que cruzassem a soleira. Gravada em letras elegantes, trazia esta inscrição: a todas as pessoas que são julgadas antes mesmo de falar, vocês são bem-vindas aqui. Maya Coleman. Todas as manhãs, ao entrarem no prédio, os funcionários se deparavam com esta mensagem. Um lembrete diário, um compromisso renovado, uma promessa gravada em pedra, ou melhor, em metal e vidro. A história de Maya tornou-se mais do que apenas uma anedota corporativa. Foi compartilhada em conferências, retransmitido por artigos especializados, estudou em várias escolas de negócios e engenharia em todo o país. Nas salas de aula, os professores a apresentavam como um exemplo de coragem silenciosa. Essa capacidade de enfrentar a injustiça sem gritar, de seguir em frente com dignidade quando tudo leva à raiva. Uma personificação viva do poder da verdade revelada na hora certa, no lugar certo. Maya também se tornou uma inspiração para jovens profissionais, especialmente mulheres e minorias. Ela provou que mesmo os obstáculos mais difíceis podem ser superados com perseverança, inteligência e autenticidade. E Greg Foster, ele nunca se tornou um herói, nem um mártir, nem mesmo um modelo a ser seguido. Mas ele é mudado. Essa mudança foi lenta, às vezes dolorosa, mas sempre humilde.
Ele aprendeu a desconstruir seus preconceitos, a ouvir sem julgar, a enxergar além das aparências. Reconheceu seus erros não como um fardo vergonhoso, mas como uma lição essencial. Por meio de seu treinamento, de suas discussões com o Comitê de Equidade e de seus encontros com Maya, ele encontrou um caminho para uma versão melhor de si mesmo. Não foi o fim de uma luta, mas sim um começo. Às vezes, basta uma história para fazer a diferença. Com uma só voz para despertar as consciências. Com um único passo para abrir um caminho. A Coleman Industries aprendeu isso da maneira mais difícil, mas também teve seu crédito. E todas as manhãs, ao cruzar a porta da empresa, esta placa silenciosa servia como um lembrete de que respeito e inclusão não são apenas palavras, mas ações gravadas na realidade.